Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ter uma aula muito especial, vamos falar sobre marketing. E essa aula vai ser dividida em duas partes, nós vamos ter praticamente duas aulas abordando essa temática, certo? É necessário que o profissional que queira atuar na área de vendas, ele tenha um conhecimento básico, pelo menos, de marketing, para poder ampliar esse conhecimento na execução do seu próprio trabalho, ok? Então vamos conversar um pouquinho sobre marketing, começando com as definições, certo? O que podemos definir como marketing, certo? O que podemos dizer sobre marketing? Vamos ler aqui juntos para a gente entender. Podemos definir o marketing como uma ferramenta para estudo e compreensão de um mercado com o objetivo de oferecer a ele um produto ou serviço de forma inovadora e criativa. O que é o mercado, por exemplo? Certo? O mercado é um conjunto de pessoas com determinado perfil em uma determinada região que estão dispostas a consumir um determinado produto. Portanto, a mercadoria nada mais é, né? O mercado nada mais é do que o consumidor. Vamos ler de novo, certo? É um conjunto de pessoas com um determinado perfil de uma determinada região que está disposta a consumir um determinado tipo de produto. Portanto, quando eu falar mercado, eu estou falando de clientes, consumidores. É um mercado que compra determinado produto, ou seja, são clientes que compram determinado produto, certo? Então, podemos concluir ainda que marketing pode ser definido também como compreender o cliente para atendê-lo com a oferta de um produto ou serviço que atenda efetivamente suas necessidades, certo? São duas definições que estão interligadas porque o objetivo é sempre compreender o comportamento do consumidor e alinhar um produto que atenda aquela necessidade, aquele comportamento. Ok? Vamos em frente. Quais são as noções de marketing? Certo? Para a gente ter algumas noções para construir o conceito, é preciso que a gente tenha uma pequena cronologia do que construiu o conceito de marketing. Vamos dar uma lida aqui juntos para a gente entender e discutir um pouquinho mais essas mudanças e essas noções. Vamos conhecer um pouco da história da produção e comercialização de produtos e serviços que ao longo dos anos contribuíram para que o marketing surgisse como ferramenta de grande importância para o ambiente de negócios atual. Essa cronologia possui dois períodos, antes e depois da Revolução Industrial. O modelo artesanal era o que usado antes da Revolução Industrial. Esse modelo era lento e precário e ofertava muito menos produtos para muito mais consumidores. Produzia-se por encomenda. Em razão disso, consumia-se o que era ofertado, sem nenhum questionamento quanto a preço e qualidade. Por quê? Porque havia gente demais e produto de menos. Então, nesse momento, não se questionava muito. Certo? A partir da invenção e inserção de máquinas no processo de produção, veio a Revolução Industrial e os produtos passaram a ter sua fabricação em série, escala e velocidade cada vez maior. As máquinas eram e continuam sendo cada vez mais velozes e aprimoradas para alcançar a qualidade do produto. Com essa nova realidade, cresceu a oferta de produtos, na grande maioria básicos. A padronização era muito forte, mas mesmo assim surgiu um novo hábito de consumir. A produção já se igualava à demanda. Nesse período, o foco da comercialização ainda era o produto, né? Iniciando-se então a migração para o preço, certo? Como tinha muito pouco produto e muito consumidor, então não tinha que se preocupar muito. Quanto mais produzisse, mais vendia. O consumidor então não podia ser muito exigente, porque tinha pouco produto. Então ele aceitava aquilo ali, certo? Então depois que começou a produção a igualar com o número de consumidores, certo? A demanda e a oferta começaram a se orientar, a se nivelar, então começou a se ter então a base do processo de vendas através do preço.
O foco saiu um pouquinho do produto, passou o preço. Ok? Eu tenho, tu tem, eu vou comprar quem... Você tem, ele tem, eu vou comprar quem me vender mais barato. Aí começou a entrar a face do comércio. Certo? O preço começou a ser focado, a comercialização começou a ser mais focada também, e mais ainda na questão do preço. Certo? Esse foco foi implantado através do momento que foi estruturado, em que foram estruturados a área de produção, ou seja, oferta e demanda. Entendeu? Então, na hora que nivelou, começou a surgir umas novas perspectivas, uma nova programação em relação a isso. Certo? Então, o preço em razão da oferta está sendo nivelado da procura. Tornou-se, então, acirrada a concorrência baseada no preço do produto. O consumidor está pouco preparado e viu o preço como maior atrativo. Ele não tinha visão da qualidade, nem o acompanhamento de um Código de Defesa do Consumidor, ele simplesmente achava o preço era o maior atrativo. Sem saber que, na realidade, o preço é apenas um detalhe. Vamos continuar lendo, gente? Também nesse período surgiram estudos, mas que apenas abordavam as formas de produzir mais, de transportar, de armazenar e distribuir, e ter maiores lucros. Sem tudo isso, tudo isso sem atender um mercado massificado. Espera aí, gente, troquei as bolas aqui. Tudo isso para atender um mercado massificado. O mercado era massificado e eles estudavam a forma de produzir, distribuir, certo? Armazenar, transportar, porque o mercado estava massificado. Havia uma grande quantidade de clientes que compravam. Então havia essa dificuldade de estruturação da parte de distribuição. Esses estudos foram conhecidos como mercadologia. O estudo de quê? Produzir, transportar, armazenar e distribuir. E também potencializar os lucros. Essa é a realidade. Certo? Então tudo isso, mudou o mercado, esses estudos bem conhecidos como mercadologia. O consumidor nesse período ainda era apenas alguém que devia tão somente entrar na loja, comprar e ir embora. Ele não tinha identidade, certo? A mercadologia estudava as formas lógicas de colocar na loja, de transportar, mas não tinha nenhum acesso direto ao cliente. Ele não tinha nenhum acesso direto ao cliente. Entendeu, gente? Ok? Então, continuando. Então, a pujança da produção era tão grande que nem era necessário pensar em outra coisa, senão aumentar. O cliente, então, ainda não era focado. O foco era o preço e o produto. A produção. Então, produzir mais, porque tem gente para comprar. Pouca preocupação com qualidade, o que já era uma coisa absurda. Certo? Então, a qualidade começou a melhorar, mas depois desse período. Certo? Ok? Vamos lá, adiante. Somente no século XX, no pós-guerra, é que começaram a surgir os primeiros estudos relacionados à mudança do foco do produto e do preço para o cliente. Começava assim a construir-se o pensamento de marketing. Nesses estudos, no entanto, ainda não abordavam, esses estudos, no entanto, ainda não abordavam a necessidade do consumidor. O foco ainda era o preço e argumentações para vender o produto. Em 1943, Abraham Maslow publicou um estudo de sua autoria em que descrevia um escala de necessidades humanas. O estudo, intitulado Motivação e Personalidade. Maslow nasceu em Nova York em 1908 e morreu na Califórnia em 1970 e foi um dos fundadores da psicologia humanista. Certo? A proposta do estudo afirma que todo ser humano possui necessidades básicas que elas obedecem à hierarquia de importância e prioridade. Então vamos ver aqui quais são as necessidades. As necessidades fisiológicas, que é fome, sede e abrigo, de segurança, sobrevivência física, as de relacionamento, aceitação pelo meio, sentido de importância, as de estima e status, que tinha relevância, domínio, reputação e prestígio, e por fim a de autorrealização.
desejo de conhecer, compreender, sistematizar, organizar e construir um sistema de valores, certo? Então essas eram as escalas. Dentro dessa escala, você tinha necessidade, por exemplo, de fome. Dependendo da sua posição social, você ia comer uma quentinha no bar da esquina, ou você ia comer no melhor restaurante da cidade. Isso gera o quê, gente? Isso gera demanda e procura. Certo? Isso gera demanda. Eu estou procurando alguma coisa para comer. Certo? Então alguém tem um restaurante, alguém fornece uma quentinha. Certo? Então essa realidade é aí. Começa dentro desse estudo perceber que a gente tem todas essas necessidades aqui que a gente está vendo, que estão na escala das necessidades humanas, elas são inerentes à compra, ao consumo, certo? Ou seja, eu tenho um desejo de cuidar da minha sobrevivência física. Eu tenho um desejo de ser aceito pelo meio, de ser importante para as pessoas. Eu gosto de ser uma pessoa que cura com relevância, com domínio, tem uma reputação e tem um prestígio diante dos amigos. Também é a mesma coisa. E é de autorrealização, desejo de conhecer, compreender, sistematizar, organizar e construir um sistema de valores. Então isso está bem claro quais são essas necessidades. Dentro dela, nós temos toda uma impulsividade, toda uma grande situação em que a gente pode ter o desejo de consumir, certo? Estabeleceu ainda que as primeiras necessidades fisiológicas dominam o comportamento da pessoa até que sejam satisfeitas. Em segundo, a segunda torna-se preponderante até que seja satisfeita e nesta ordem, até a última. A necessidade pode ser definida como iniciativa motivadora da ação de suprir estado de privações humanas, certo? Então, gente, aqui começa a ser desenhado os primeiros princípios do marketing. O marketing, ele estuda as necessidades das pessoas para ofertar a ela um melhor produto, um produto mais adequado à sua necessidade. Certo? Então é isso que assim que começa a ser construído os primeiros passos do marketing. Certo? Então esse estabelecimento das necessidades, da sequência da necessidade, eu só vou satisfazer um depois que eu satisfazer a outra. Então isso é inerente também ao marketing. Foi isso que o marketing estudou, foi isso que o Abraham, que o Maslow colocou muito bem claro em seus trabalhos de pesquisa, de estudo, de que esse comportamento está nessa escala que a gente vê. O comportamento de compra está nessa escala. Então, essa é uma ferramenta importante. Toda vez que um cliente entrar na sua loja para comprar alguma coisa, perceba que aquele cliente tem necessidades. Que pode ser a mais básica, a mais complexa. Ok? Vamos lá. Então, gente, aqui nós estamos vendo a pirâmide de Maslow, ou seja, está a escala de necessidades humanas. E começa da mais básica, as fisiológicas, e vai até a necessidade de autorrealização. Certo? Pois bem, o que explicar sobre isso aqui? Você tem necessidade de dormir, comer e beber. Você tem necessidade de viver numa casa e de se proteger. Aí você conseguiu esse primeiro momento aqui, que é quase todo material. Você vai para um segundo momento, que é as necessidades sociais. Amor, família e relacionamento. Aí você começa a limpar, certo? A perceber que tudo que a gente vai consumir está ligado a essas necessidades aqui. Necessidade de autoestima, de ser gostado, de ser reconhecido. E de autorrealização, onde o homem quer encontrar a autonomia dele. Nem que seja autonomia material. Quer dizer, ele quer encontrar. Então, todo o processo de compra, tudo que a gente vai comprar, está ligado a alguma coisa dessa escala aqui. Certo?
Aqui a gente pode ver na tela que diz aqui, o topo da pirâmide é o objetivo que todo homem quer atingir. Aqui ele terá conquistado autonomia e status. É o último grau de realização de uma pessoa. Ela tem que encontrar autonomia e status para continuar, para trabalhar e para perceber que ele construiu a vida dele. Todo ser humano tem essa escala de necessidades aqui, uns menos, outros mais, dependendo do nível que a pessoa vive, certo? Então essa conquista, gente, é fundamental. Essa percepção sobre esse ambiente que a gente está mostrando para vocês, que isso é muito bom para o vendedor. Quando o vendedor entrar na loja, o cara está querendo buscar aqui a sua autorrealização, certo? É que ele já passou por esses outros estágios muito bem e está agora assim, fechando o ciclo da vida dele para se autorrealizar, certo? Então, a escala das necessidades, que foi criada, né, por Maslow, leva a gente a perceber isso. O quanto nós precisamos entender, certo? Que a necessidade das pessoas de comprar está ligada a essas coisas aqui. Não precisa procurar outra ferramenta. Marketing é uma ferramenta importante, que você precisa entender em que nível a pessoa está buscando satisfazer uma necessidade. Se eu tenho aqui uma necessidade de segurança, de abrigar-se, por exemplo, aqui no amarelo, eu comprei uma casa, certo? Mas lá na frente, lá em cima, já na autorrealização, eu simplesmente consegui ampliar essa casa num outro local, numa outra situação. Ampliei, certo? Aí eu já tenho uma casa, agora eu quero ter um status com aquela casa. Eu vou fazer uma ampliação ou trocar aquela casa por uma casa maior. E se eu sou um corretor, sou um vendedor, a pessoa chegou lá para comprar seu primeiro abrigo, eu vou oferecer uma casa simples para ela. Mas se o cara está aqui em cima, eu vejo que ele está percebendo que ele quer uma melhora mesmo de conforto, então eu vou ofertar para ele um produto mais adequado à necessidade dele. Então é esse o caminho, gente. Cada uma dessas situações levam ao consumo. Necessidades fisiológicas, de segurança, de necessidades sociais, necessidade de autoestima e autorrealização. Todo esse processo, ele transcorre, ele caminha para informar ao vendedor o que é que ele deve vender para aquele cliente. Não tem outra forma de vender, só essa, certo? O tirador de pedido, ele já está aposentado. Vai ter que ser o consultor, o cara que vai entender esse mecanismo aqui e saber o que colocar em oferta a partir disso aí, ok? Então, gente, o marketing, ele hoje tem uma participação muito importante. Tem gente, sou profissional de marketing, ótimo. Mas se lembre que o marketing, ele tem que ser unido à questão da venda. Embora não seja idêntico, mas eles caminham paralelos. Depois nós vamos ver as definições bem claramente de marketing e vendas, para que a gente entenda qual a diferença que existe. Essa realidade, gente, que está apresentada aqui, desse trabalho do Maslow, ela realmente modificou o layout do trabalho de vendas. Ele modificou. Quando se reúne as duas abordagens, vocês vão ver que elas são separadas, mas elas precisam caminhar juntas. Para que a gente possa aproveitar o que de melhor está sendo ofertado para a gente naquele momento. O que muda hoje, e muda muito, é a forma de você encarar. O vendedor tem que se transformar num homem que vai buscar a solução para o cliente. Não importa o que ele precise fazer. Ele vai ter que buscar a solução para o cliente. Então, não dá para você separar o marketing do seu trabalho. Estude um pouco mais, aprofunde um pouco mais esse trabalho e você vai ver que é uma abordagem muito encantadora, que vai nos ajudar muito como profissionais de venda. Muita gente fazendo corpo mole para adotar isso que está acontecendo aqui.
pode mais se esperar que as coisas aconteçam. A gente tem que fazer acontecer, a gente tem que ir atrás, a gente tem que lutar para conseguir. Ok, gente? O que mais me encanta no trabalho de vendas é que quando você tem um profissional atuando, um verdadeiro profissional, você percebe que a grande preocupação dele é ir buscar entender bem direitinho a necessidade daquele cliente. Entendido isso, ele só vai para o processo seguinte, para o passo seguinte, se ele entender bem direitinho. Como também, a partir desse entendimento, ele tem que adaptar aquilo que ele tem para ofertar bem de acordo com a necessidade do cliente. É o tempo passando, as coisas estão mudando e a gente precisa, sobretudo, esclarecer esses fatos e correr atrás de uma nova forma de trabalho. Porque essa que está aí, gente, ela já está mudando, mas ela precisa mudar mais e mais rapidamente. Porque senão nós estamos destinados a perder esse trem que passa tão rápido por nós. Ok, gente? Entendam que são duas coisas opostas, porque o marketing trabalha com uma visão, o produto trabalha com outro, mas que podem convergir para uma necessidade mútua e que unida essas duas ferramentas você só vai ter que conquistar. Ok? O que vem hoje da estrutura comercial para cá, eu ainda vejo as lojas têm muita deficiência de promover palestra de marketing para os seus funcionários, de construir para eles uma mentalidade, aplicar na empresa uma cultura, certo? Uma cultura que nos traga resultado real. Não pode, nem deve deixar de existir a consciência de que a função do vendedor é compreender esse mecanismo aqui, paralelo a isso é conhecer o mecanismo dos produtos que ele tem. E o terceiro e mais importante é entregar ao vendedor, é entregar ao consumidor a ideia do melhor produto para ele. Para isso é preciso ter muito conhecimento, é preciso estudar e aperfeiçoar. Quer ser o melhor? Invista em ser o melhor, promovendo uma mudança para melhor na sua própria vida, certo? Na própria vida profissional. Busque entender isso. Muita gente foi ficando para trás porque não quis se adaptar a essa realidade. Ela está aí se apresentando dia a dia e a gente não tem como enfrentá-la. A gente tem que adotá-la. Ok, gente? Uma aula como essa, onde a gente aborda essa questão temática, não tem mais uma parte falando sobre marketing, ela é importante para que a gente entenda que tudo está muito interligado a essas necessidades que a gente já discutiu, que a gente está mostrando para vocês e que a gente vai ampliar mais ainda. Ok, gente? Por hoje é só e até a próxima aula. Muito obrigado.